Aí, pronto. Pegou lá? Pegou? Beleza. Boa noite, gente. Ô, Isa, você pegou sua apostila? Já? Tá. Você pegou, Vale? Pegou? Que mais? Podemos começar, crianças? Bora. Olha só, gente. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente encerra a parte de modelos atômicos, fazendo um desfecho da teoria e fazendo alguns exercícios do assunto. Só lembrando que a parte de modelos atômicos, no material de vocês, está dividida em 3 aulas, embora a gente já tenha feito mais do que 3 aulas, né? E aí, à medida que eu for gravando os exercícios de maneira integral, eu vou disponibilizando na plataforma para vocês, tá? Semana que vem, provavelmente, todos os exercícios de modelos atômicos estarão disponíveis na plataforma, todos, tá bem? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai continuar o assunto a partir da semana passada. A gente fechou a semana passada falando sobre os números quânticos, que é uma coisa bem estranha, e tentando relacionar esses números quânticos com o tal do diagrama de Linus-Pauling, diagrama de distribuição de energia. Hoje, a gente vai aplicar o diagrama de Pauling, fazendo as distribuições eletrônicas, vamos revisar o conceito de camada de valência, vamos revisar o conceito de elétron emparelhado e desemparelhado. Sim, essa aula ela é bem importante. Ela vai ajudar a gente, por quê? Vocês vão perceber que nas aulas que vão se suceder a isto, a gente vai precisar de uma conexão muito grande de assuntos. O que eu quero dizer com isso? Na medida em que eu sei usar o diagrama de Pauling, eu entendo tabela periódica. Quando eu entendo tabela periódica, eu entendo ligação química. Quando eu entendo ligação química, eu entendo geometria molecular. Quando eu entendo geometria molecular, eu entendo interação molecular. É muito concatenado os conteúdos. Então, hoje o objetivo da aula é aplicar diagrama de Pauling e falar de números quânticos, tá bem? Bom, na semana passada, deixa eu trazer o. Olá. Na semana passada, gente, a gente terminou a aula falando dos tais números quânticos. E eu vou retomar então a partir daqui. De maneira geral, a teoria quântica, ela defende a ideia de que o elétron, a gente pode caracterizar o elétron a partir de 4 informações. Essas 4 informações são traduzidas por números, que nós chamamos de números quânticos. E o nosso objetivo é interpretar esses números. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre cada um dos números. E aí eu vou lembrar algumas coisas que sejam importantes para a gente. O primeiro número quântico que a gente definiu é o chamado número quântico principal. Principal. Que nós representamos pela letra N. N. O que esse número quântico dá para a gente de informação de maneira resumida? Ele está relacionado com a energia do elétron, a energia do elétron, ou seja, quanto maior for este número quântico principal, maior vai ser a energia do elétron. E ele está relacionado também com a distância do elétron até o núcleo. Distância nuclear. Ou seja, quanto maior for o número quântico principal de um dado elétron, mais distante este elétron estará do núcleo. Tá? Guarda essa informação, porque a gente vai usar muito ela hoje. Esse número ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? O número quântico ele varia de 1 a 7. Que é aquilo que no diagrama de Pauling aparece aqui, ó. No diagrama de Pauling, 1s2, 2s2. Esse número que vocês enxergam no diagrama são os números quânticos principais de um elétron. Então, por exemplo,
Quando você fala assim, e você já deve ter visto isso na escola, no cursinho, ah, o elétron está no 5s. 5s. O que é esse número 5? É a energia do elétron e a distância do núcleo. Se um elétron está no nível 5 e um elétron está no nível 2, o que eles têm de diferente? A energia e a distância nuclear. Então, o elétron que está no nível 2, ele tem uma menor energia do que o 5, e o elétron que está no nível 2, exemplo, tem menor distância em relação ao núcleo. Ou seja, está mais próximo do núcleo. Tudo bem? Beleza. Aí a gente entra num segundo número quântico, que é chamado de número quântico secundário. Número quântico secundário. O número quântico secundário, ele assume valores também definidos. Vamos lembrar aqui, fazer um rascunho aqui, ó, sobre ele. Número quântico secundário. Dentro do diagrama de Pauling, ele não aparece esse número. Vocês estão vendo que só tem um tipo de número aqui, né? Dentro do diagrama de Pauling, esses números quânticos secundários são traduzidos em letrinhas. Então, os números quânticos secundários que a gente tem são o 0, o 1, o 2, o 3. Que no diagrama de Pauling aparece com letrinhas. Letrinhas. S, P, D e F. Talvez você já tenha ouvido em aula de química professores dizendo que esse número quântico secundário é um subnível. Por que ele tem esse nome subnível? Porque ele, de uma certa forma, também está relacionado com a energia do elétron. A energia do elétron, ela está relacionada a dois números quânticos. O principal, que é o do nível energético, e o secundário, que é o do subnível. Pelo amor de Deus, não é para pensar que este... Porque o que às vezes a gente tem uma tendência de pensar? Quando você ouve o termo subnível, a primeira coisa que você pode pensar é que o subnível está dentro do nível. Não, não existe isso. O subnível e o nível são informações diferentes. O que esse subnível me diz? Ele me diz duas coisas. Primeiro, a energia do elétron também, do elétron. Então pera um pouquinho. A energia do elétron depende desses dois números, tá? Mas ele também diz uma outra coisa. O formato da órbita do elétron. Como assim, Danilo? O elétron, ele circula em torno do núcleo. Ele, ele, ele pode ocupar diferentes posições dentro do núcleo. Só que engana-se quem acha que o elétron fica fazendo isso aqui, ó. Sabe aquelas coisas de desenho? Não. O elétron ele pode ocupar várias posições dentro do núcleo. Se eu pegar todas as posições que um elétron pode ocupar dentro do núcleo, você tem uma forma espacial. Por exemplo, quando um elétron tem número quântico secundário 0, quer dizer que ele está numa órbita do tipo S, que é uma órbita esférica. Então, o elétron pode ocupar qualquer posição dentro de uma bola. Quando o elétron tem número quântico secundário 1, quer dizer que ele está numa órbita do tipo P. A órbita do tipo P, se vocês olharem na apostila de vocês, na página 23 aqui em cima, ó, você tem umas figurinhas que são exatamente órbitas do tipo P. São regiões que parecem dois carocinhos. O elétron pode estar dentro de qualquer um desses carocinhos. Se o elétron tiver número quântico secundário 2, ele está numa órbita do tipo D. Na apostila tem aí as órbitas do tipo T. Então, por enquanto, a gente não precisa saber qual é a forma de cada órbita, mas você precisa saber que essa designação SPDF são tipos de órbitas diferentes.
Beleza? Tá. Aí vem o terceiro número quântico, que também não aparece ali no diagrama. O número quântico magnético. Magnético, que daqui a pouco a gente comenta. E o quarto número quântico bizarro, que é o número quântico spin. Spin. O número quântico spin, ele é um número bem peculiar. Por quê? Porque todos os elétrons de um átomo só podem assumir dois números quânticos spin diferentes. Ou o spin de um elétron é mais meio, ou menos meio. Se tudo correr bem, a gente vai entender por que só tem dois tipos de spins na aula de hoje. Hoje é uma aula bem mais assim de cair fichas. Tá, aí eu me lembro que na semana passada a gente também explicou, eu expliquei de maneira resumida, por que que quando eu faço uma distribuição eletrônica, eu tenho que seguir uma espécie de diagonal no diagrama. Que é uma coisa que quando a gente aprende lá no primeiro ano, e até mesmo no cursinho, no terceiro, você olha e fala, tá, beleza, foda-se, eu vou fazer. Mas por que que eu estou fazendo? Porque existe uma energia crescente dentro do diagrama. Então, quando você faz a distribuição dessa forma aqui, ó, um S, dois S, dois P, três S, você está organizando os elétrons de acordo com a energia crescente. Então, nós vamos fazer uma coisa aqui, e eu juro por Deus, é só hoje que nós vamos fazer isso, para que vocês entendam a história. A gente vai pegar o diagrama de Pauling e vai escrever as regiões na horizontal, em ordem crescente de energia. E nós vamos perceber umas coisas muito loucas. Então, por exemplo, quando você vai fazer a distribuição eletrônica, você começa sempre da região 1s, certo? Tá. Depois da 1s vem qual? 2s. Deixa eu colocar um pouco maior aqui. 1s. Vai falando para mim. Depois 2s. Depois 2p. 3s. 3p. 4S. Peraí, deixa eu só ir descendo aqui junto. 3P, 4S. Depois você vai para essa diagonal, que é 3D, 4P, 5S. Deixa eu completar aqui, peraí. 3D, 4P, 5S. Uhum. Depois, 4D, 5P, 6S. Depois vem 4F, 5D. Eu já estou aqui, ó. Daí vem 5D, 6P, 7S, que é a penúltima diagonal. Aqui, ok. Depois vem 5F, 6D, 7P. 5F, 6D, 6D, 7P. Tá. Isso aqui é a ordem que você preenche os elétrons no diagrama de Linus-Pauling, certo? O que que essa ordem leva em consideração? A energia. Então, por exemplo, os elétrons que estão na região 2s têm mais energia do que os que estão na 1s. Os que estão no 2p têm mais energia do que os que estão no 2s. E assim a coisa caminha. E aí acontece uma coisa que é muito estranha. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Ahn, deixa eu achar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Ó, olha para essas duas regiões. Espera um minutinho só, pessoal. Pri, dá uma baixadinha para mim, por favor.
Alô, agora voltou. Obrigado, Lu. Dá uma olhada nessas duas regiões. Na distribuição de Pauling, o 3D vem na frente do 4s, certo? O que que isso quer dizer? Que os elétrons que estão na região 3D têm mais energia do que os da 4s, ok? Só que olha que coisa estranha. Os elétrons da região 3D têm mais energia do que os da 4s. Porém, quais elétrons estão mais distantes do núcleo? O 4s ou o 3D? O 4s. Qual é a moral da história? Nem sempre quem está mais longe tem mais energia. Isso é uma distorção, é uma coisa da mecânica quântica, dentre as coisas absurdas que a mecânica quântica tem. Nem sempre quem está mais longe tem mais energia. Quer ver um outro exemplo? Olha aqui, ó. Olha que louco isso aqui. 6s4f5d, por exemplo. 6s4f5d. Quem está mais longe? Quem tem menos energia? Entende? Por causa deste problema, esse problema tem um nome na mecânica quântica, tá? Chama degenerescência, que a gente não vai explicar o que é. Os orbitais, eles são degenerados. Tipo, o cara é um degenerado, filho da puta. Tipo assim, sabe? Mas o fato é o seguinte, ah, por isso que a gente tem que distribuir os elétrons na diagonal, para chegar nesta propriedade chamada degenerescência. Tudo bem? Então é muito importante que a gente entenda que ao seguir o diagrama, eu estou só colocando os elétrons em ordem de energia. Tudo bem? Outra coisa importante. Dentro do subnível, existem órbitas, né? Os subníveis são órbitas. Tá? Essas órbitas vão acomodar elétrons. Quando elétrons têm números quânticos secundários do tipo zero, ou seja, traduzindo na linguagem que você escuta na aula, quando os elétrons estão no subnível S, eles podem apresentar duas órbitas. Quando o elétron tem número quântico secundário 1, ou seja, quando ele está no subnível P, ele pode apresentar 6 órbitas. Quando o elétron está no subnível D, ele pode apresentar 10 órbitas. E quando ele está no subnível F, ele pode apresentar 14 órbitas. Por isso você já ouviu em aula que é uma coisa que a gente fala que é bem errado, mas a gente fala é que cada subnível comporta um certo número de elétrons. Então, o que significa dizer que cada subnível comporta um número de elétrons? Cada subnível permite um número de órbitas específico, que vai naquela ordem que vocês conhecem. 2, 6, 10 e 14. Tá? Beleza? Isso é o que a mecânica quântica, de maneira muito resumida, nos apresenta dentro de uma sala de aula de ensino médio. Tá. Quando você aplica o diagrama de Pauling, você está obedecendo uma ordem de energia, certo? Então vamos colocar aqui algumas regras do jogo para hoje. Regras. Quem dita essas regras, gente, é a mecânica quântica. Regra número 1 é a que a gente está falando desde o começo da aula. Quando você distribui os elétrons, você está seguindo uma ordem de energia do menor para o maior. Então, a regra da mecânica quântica diz o seguinte, ó. Os elétrons tendem a ocupar os estados de menor energia possível. Os estados de menor energia possível. E o diagrama de Pauling me diz quem é quem. Tá bom. Tá. Outra regra da mecânica quântica, que também é uma regra bem estranha, e a gente vai discutir ela hoje também, é a seguinte.
Cada elétron tem um número quântico principal, um secundário, um magnético e um spin, certo? Então o elétron tem 4 informações. Dois elétrons. Então, por exemplo, imagina assim, ó. Qual que é o átomo mais simples que tem na tabela periódica? É o hidrogênio, certo? O hidrogênio tem um elétron. Então, o elétron do hidrogênio ele vai ser representado por 4 números quânticos. Agora, imagina que o átomo que vem depois do hidrogênio na tabela, que é o hélio. O hélio tem 2 elétrons. Cada elétron do hélio vai ser representado por 4 números quânticos. E a mecânica quântica diz que 2 elétrons nunca podem ter os 4 números quânticos iguais. Tá? 2 elétrons do mesmo átomo, 2 elétrons do mesmo átomo, não podem apresentar os 4 números quânticos iguais. Iguais. Tá aí. E a gente vai entender por que essa regra é importante. Com isso, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica de qualquer átomo da tabela periódica. Então, a gente vai começar a aplicar isso na aula de hoje. Vamos lá. Aplicação. Aplicação. Eu vou fazer uma, duas, vou fazer umas 4 distribuições eletrônicas para a gente discutir coisas aqui. Opa. Vamos começar fazendo a configuração eletrônica do nitrogênio. Nitrogênio. Gente, o nitrogênio na tabela periódica, ele tem número atômico 7. Significa, então, que o nitrogênio tem 7 prótons e 7 elétrons. Esses elétrons estão na eletrosfera do nitrogênio. Se eu tenho 7 elétrons, cada elétron tem uma energia. Tem um elétron que tem uma energiazinha, o outro tem uma outra, e as energias são crescentes. Muito bem. Usando o diagrama de Pauli, a gente consegue representar isso. Então vamos lá. A primeira região onde eu vou localizar o elétron está na região 1s, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para o pessoal de casa também enxergar junto. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar aqui, essa fila e começar a distribuir ali. Então, vai começar com 1s2, meio eletrizado, parece. Uma esfera eletrizada. Uma esfera albina eletrizada. Ó, 1s2. Então, vamos lá. O que significa 1s2? Que existem 2 elétrons ocupando um estado de energia do tipo 1s. Depois, 2s2. 2 elétrons ocupando um estado de energia 2s. Depois, 2p3.
Alô, alô, oi, oi. Alô, oi, oi, oi. Tá calor? Sabe que eu também tô suando, né? Agora você tá ferrada. Vamos ver. Eu botei no 21, vai esfriar, né? Eu vou que os vão congelar lá no fundo. Mas aí, se tiver frio, vocês avisem. Podemos continuar? Perdão, gente, o pessoal de casa aí que acabou a pilha, a bateria. Então, ó, eu tenho 7 elétrons. Cada elétron deste átomo pode ser representado por 4 números quânticos. Então, nós vamos fazer um por um. Um por um. Quais são os 4 números quânticos do primeiro elétron? Bom, aqui na região 1s, eu tenho 2 elétrons, certo? Então, vamos lá. O primeiro elétron que está neste átomo, primeiro elétron, ele tem os números quânticos 1 e 0 como número principal e secundário. Por que o número quântico principal do elétron 1, do primeiro elétron é 1? Porque ele está no nível 1. Por que o número quântico secundário deste elétron é 0? Porque ele está no subnível do tipo S, que corresponde ao número quântico secundário 0. O número quântico magnético é a energia do orbital. Como assim, Danilo? A gente representa, de maneira bem tosquinha, o orbital como uma caixinha. Como uma caixinha. Oi, um S2. Não, mas eu estou fazendo do primeiro elétron só. Eu vou fazer os 4 números de cada elétron. Então aqui tem 2 elétrons. Uhum, uhum. Você vai ver o que vai acontecer. Calma aí. Ó, quando um elétron está no subnível S, ele pode ocupar uma órbita. E essa órbita é representada pelo número 0. Não sei se vocês lembram lá na aula da semana passada que os números quânticos podem ser 0, -1, -2, 0, +1, +2. Isso é o número quântico magnético. Então, o elétron que está na região 1s, ele tem um número quântico magnético 0. Terceiro número quântico. Tá. O quarto número quântico é o número quântico spin, que ou é mais meio ou é menos meio. A gente não tem 2 elétrons dentro do orbital? Tá. Um deles vai ter spin mais meio. Este número spin mais meio é representado normalmente por uma setinha. Por uma setinha. Tudo bem? Só que para um pouquinho. Dentro desta região, ou na energia 1s, eu costumo brincar, na vibe 1s, quantos elétrons eu tenho? 2. Então existe um segundo elétron cujos números quânticos são 1, 0, 0. Na mesma vibe.
100. Só que a mecânica quântica diz que dois elétrons do mesmo átomo não podem apresentar os números quânticos 4 iguais. Então, para esse elétron estar na mesma vibe do primeiro, o que ele precisa ter diferente? O último número. Então, a gente vai ter o elétron com spin menos meio. Oi. Não. Porque eles estão no mesmo nível, mesmo subnível e mesma caixinha. Mesmo nível, mesmo subnível e mesma caixinha. O nível é o 1, o subnível é o S. A caixinha é o número dessa caixinha, que depois a gente vai ver que existem outras. Então, o quarto número quântico, ele é diferente. Então, eu vou representar ele assim, ó. Tá bom? Gente, uma coisa muito importante para a gente. Quando os elétrons apresentam... Vocês percebem que esses elétrons são muito parecidos em termos de números quânticos? A única diferença entre eles é o spin. Quando dois elétrons são diferenciados apenas pelo spin, a gente vai dar um nome para eles. A gente vai chamá-los de elétrons emparelhados. Que é o que normalmente o professor fala, né? Ah, são os elétrons que estão na mesma caixinha. Assim, quanticamente falando, elétron emparelhado são elétrons que são diferenciados apenas pelo spin. São elétrons muito parecidos. Eles têm quase a mesma energia. Tá ali. Ah, vamos continuar, que ainda tem mais quantos elétrons para quantificar? Tem mais 5. Então agora vamos para os elétrons que estão na vibe 2s. Vibe 2s. Bom, o terceiro elétron, alô? Alô? Tá. Ele é 2, porque está na região 2, o nível 2. Como ele está no subnível S, o número quântico secundário é 0. 0, porque está no S. Está no S, né? Quando o elétron está no subnível S, ele está dentro de uma caixinha número 0. 0. O terceiro número é o número do orbital. É o número da caixinha. Exatamente. Oi. Não, não é o segundo elétron. O segundo elétron é esse aqui, ó. Aqui tem dois elétrons. Um S1, um S2. Aqui tem o quarto e o quinto, o terceiro e o quarto elétron. 2s1, 2s2. Isso aqui é o número de elétrons que está aqui dentro. Então, aqui eu tenho, desses dois, um elétron é isso e o outro é esse. O mais meio e o para baixo é o menos meio. Aqui eu tenho dois. O que esses dois vão ter de mesmo número quântico? Os três primeiros. O 2, o 00, o quarto elétron também. O 2, o 00. A única diferenciação entre eles é que um vai ter spin mais meio e o outro vai ter spin menos meio. Você vai escutando, é muito louco, essa aula é muito foda. Você vai dando aula, os caras... Você vai escutando só essas coisas. Fala. É, do 2 grandão. Oi. Então, esse spin significa uma coisa mágica. É sério. Esse spin significa que os elétrons existem sempre aos pares. Parece que Deus, quando criou os elétrons, ele criou eles aos pares e espalhou pelo universo. É sério. Se elétron tem par, o que você tá fazendo sem namorado, caralho? Até a porra do elétron tem um par, velho. Então você chega pro seu namorado, barra namorada, barra namorade, e diga para ele:
Você não quer saber o espinho oposto? Não vai ter pica nenhuma, né? Você fala, para de cheirar cola, menino. Você não quer saber o espinho oposto? Vocês estão brincando? Então, na verdade, gente, só vamos agora, brincadeiras à parte, mas é importante ter essas brincadeiras porque é daqui que nasce o conceito. A mecânica quântica, ela prevê que toda partícula tem uma partícula par. Por isso que os elétrons têm os espinhos opostos. E vocês não têm noção de como isso vai ajudar a gente a entender ligação química. Vocês vão pirar, vocês vão ver. Mas vamos continuar, porque senão a aula não termina bem. É, já dei números quânticos de 4 elétrons, certo? Ainda faltam mais quantos? Então, bora. Ó, calma. 2 elétrons não podem ter os 4 números quânticos, ok? Então significa que, na pior das hipóteses, o spin é diferente. Ok. Sabe o que significa isso? Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase. Um orbital não pode ser ocupado por mais de 2 elétrons. Se você já ouviu esta frase em algum momento da sua vida, nós estávamos falando disso aqui. Por que eu estou contando isso para vocês? Quantos elétrons são permitidos dentro de um subnível do tipo P? 6. Se eu tenho permissão para 6 elétrons dentro do P, quantas caixinhas eu tenho que ter obrigatoriamente? 2 para cada caixinha. Então, vamos desenhar 3 caixinhas. 3 caixotas. Gente, cada caixinha tem um número. Cada caixinha tem um número. Na hora de numerar as caixinhas, a do meio é 0. E aí você faz as caixinhas para a esquerda, negativas, as para a direita, positivas. Isso é a regra. Como? Ah, mas por que, que na S você não fez? Ah, na S só tem uma caixinha. Então é como se fosse a do meio, é 0. Tá? Beleza? Vamos lá. Quinto elétron. Quinto elétron. Quinto elétron. Ele está aqui, ó. Quinto elétron. Números quânticos da criança. 2. Vai. 1. Vai. Menos 1. E mais meio. Por que 1? Porque ele está no subnível P. Número quântico secundário 1. Fala. Por que menos 1? Número do orbital dentro do subnível. Pô, vocês estão com delay do caralho hoje, hein? Vocês estão com delay. A aula da piscina, pelo amor de Deus, né? O que é aquela merda lá? Misericórdia. Tudo bem? Agora para de respirar. Os caras vão parar. Ô, gente, sexto elétron. Aqui nós precisamos tomar cuidado. O sexto elétron vai estar onde? Então, é aqui que mora um problema. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, eu me divirto com vocês. E vocês ficam assim, ó. Muito louco. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso tem uma explicação depois, fala.
Não é quarta camada. Isso é o quarto elétron. São os números quânticos deste elétron aqui, ó. Aí, este aqui é o quinto elétron. Esses são os números quânticos dele, ó. Ele está no 2, subnível P. Eu acho que a bateria está viciada. É, fudeu. Alô? 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 Vocês estão me ouvindo aí de casa? Você quer que eu deixe ele onde? Alô? Não, olha, eles estão escutando, só apagou a luz mesmo. Ó, vocês ficam olhando no grupo aí. Se eles pararem de escutar, vocês me avisam. Alô? Alô? Oi, oi. Pronto. Alguém fica vigiando o grupo aí, tá? Ó, presta. Então, voltando, João. Isso aqui não são camadas, isso é o número quântico de cada elétron. Então, esses quatro números são as informações deste primeiro elétron. Agora foi, gente.
Perdão, gente. Ô, Cami, essas verdinhas aqui também são novas? Tá. Não, não, essa daqui tá bem. Essa daqui tá novinha. Perdão, gente. Vamos lá. Então vamos continuar. Eu estava te explicando, João. Cada quatro números indicam quatro informações de um elétron. Então nós estamos nesse elétron aqui, ó. O primeiro elétron é este, o segundo é este, o terceiro elétron é este, o quarto elétron é este, o quinto elétron é este aqui. Agora nós vamos para o sexto elétron. E aí temos uma questão que é a seguinte. A partir do quinto elétron aqui, ainda faltam quantos elétrons para a gente distribuir? 2. Então pensa comigo assim. Na hora que eu vou distribuir esses dois elétrons, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade seria fazer isso aqui, ó. O sexto elétron aqui e o sétimo elétron aqui. Ou seja, eu colocaria o sexto no orbital, o sétimo no outro orbital, de tal maneira que cada elétron ficaria sozinho. Uma outra possibilidade, a partir do quinto elétron, seria fazer isso aqui, ó. Botar o elétron aqui. Opa. Ixi, peraí que borrou aqui. Botar o elétron aqui e o outro aqui. Tudo bem? São as duas possibilidades. A mecânica quântica diz que uma dessas possibilidades é mais estável. Em uma dessas situações, os elétrons ficam com menos energia. E por que essa informação é importante? Porque o que a gente escreveu aqui foi: os elétrons tendem a ocupar regiões de menor energia, não é isso? Então, espera um pouquinho. Se uma dessas situações é a mais estável, significa que essa situação que os elétrons vão procurar. A situação mais estável, gente, é essa daqui, ó. Mais estável. Digamos assim, essa é a situação que os elétrons preferem ficar. Na bunda fica pior ainda. Se eu torcer o fio, eu destruo o microfone. Eu já tentei também. Né? Não, mas então, se eu sou, o problema é que eu fico segurando, tá vendo? Olha lá. Que fita. Não, gente, vocês não estão entendendo. Chama campo elétrico. Não tem fita. Eu tenho que ficar segurando. É. Ó. Bom, vamos continuar. Essa situação é a mais estável. Essa daqui é a menos estável. Como que a gente poderia, justificar isso de uma maneira que vocês consigam olhar e falar, puta, não é que eu tenho que decorar, mas tem uma lógica. Quando os elétrons estão nesta situação, significa que dois elétrons ocupam o mesmo orbital, certo? Quando dois elétrons estão ocupando o mesmo orbital, você pode imaginar que os dois elétrons estão muito próximos um do outro no átomo. Se os elétrons estão muito próximos um do outro no átomo, significa que existe uma tendência desses elétrons se repelirem. Então, é como se, quando eu vou falar sobre esse assunto, eu costumo brincar assim, é a parábola do ônibus. Imagina que você vai pegar um ônibus. Então você está lá no ponto de ônibus, você já esperou um tempão, passou calor e os caralho, e aí passa o ônibus. Você faz sinal ônibus, para e você entra. Aí você entra no corredor do ônibus, todos os bancos estão com uma pessoa cada um. Só tem um banco vazio. Onde você vai sentar? Por quê? Por que você vai sentar no vazio? Porque você é um elétron. Ah, eu vou sentar bem onde tiver o cara mais fedido
dormindo, para ele babar no meu colo. É trouxa. É mais ou menos assim, gente. Os elétrons eles têm uma tendência natural a ocupar orbitais que estão vazios. Então, se o elétron tem a opção, digamos assim, de ocupar um orbital vazio, ele vai fazer isso. Então, é muito mais provável que 3 elétrons estejam assim do que assim, tá vendo? Essa regra ela é conhecida com o nome do cara que percebeu isso, chamado Hund. A regra diz o seguinte: os elétrons tendem a ocupar preferencialmente orbitais vazios. Então, por que que isso é importante? Porque o sexto elétron estará necessariamente aonde? Na caixinha do meio ali. O quinto está aqui, o sexto vai estar aqui. Nossa, absoluto. Ó, ele está aqui, ó. Nossa, obrigado. Ainda bem que você falou. Ainda bem que você falou para beber água. Então vai. Quais são os números quânticos desse cara? 2, 1, 0, mais meio. Por que 2? Tá no nível 2. Por que 1? Porque está no subnível P. Por que mais 1? Desculpa, por que 0? Porque está dentro do orbital 0 no subnível P. E mais meio, acabou. Agora o último elétron, sétimo. Os elétrons tendem a ocupar preferencialmente orbitais vazios. Então, o próximo elétron vai estar aqui, ó. Aqui. Aqui. Então, eu tenho... Peraí. Aqui. Então, eu tenho 2, 1, mais 1, mais meio. Olha lá. Beleza? Esses 3 elétrons aqui, ó, eles não estão emparelhados, perceberam isso? Os elétrons emparelhados, eles são diferenciados apenas pelo spin, não é? Então, esses elétrons são desemparelhados, ok? Elétrons desemparelhados. Presta atenção porque nós estamos chegando no momento de epifania da aula. Oi. Isso. Agora nós estamos chegando no momento de epifania da aula. Presta atenção. Um cara chamado Lewis propôs que nós representássemos esses elétrons de uma forma bem simples e quase que lúdica. Que nós representássemos os elétrons por meio de bolinhas. Você já deve ter ouvido lá no primeiro Natal da fórmula de Lewis. E o que o Lewis propõe? Ele propõe que a gente represente os elétrons da camada de valência do átomo. Então, olhando aqui, quem são os elétrons da camada de valência? O que é uma camada de valência? É a camada que está mais longe do núcleo. É a região que está mais longe do núcleo. A região que está mais distante. Escuta, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. A região que está mais longe do núcleo não é aquela que tem o maior número quântico principal? Escuta, qual é o maior número quântico principal dessa distribuição eletrônica? 2. Então, tudo isso aqui, ó, representa esses elétrons aqui são os elétrons de valência. Elétrons de valência. A camada de valência é muito importante para a gente, porque, gente, é a camada de é pela camada de valência
que o átomo vai interagir com outro. Quando dois átomos vão fazer ligações, quando dois átomos vão se unir, eles vão se unir a partir das camadas externas. Então, o Lewis, ele falava assim, todo comportamento de um átomo está relacionado a como é a camada de valência dele. Então, se você souber como é a camada de valência de um átomo, não importa as outras, você consegue prever o comportamento do átomo. Então, ele propõe que a gente represente os elétrons de valência como bolinhas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Representação de Lewis. Representação de Lewis. A gente representa o nitrogênio e os elétrons da camada de valência. Que nesse caso são quantos, gente? 5. 5, né? Ó. Esses dois e mais esses 3. Tudo na região 2. Então, até aqui, ó. Peraí, calma. Do terceiro para o sétimo elétron, são os elétrons de valência, não é? Tá, agora, vem cá. Do terceiro para o sétimo elétron, eu tenho 5, né? Quantos estão emparelhados? 2. Quando os elétrons estão emparelhados, eu desenho eles assim, ó. Juntinhos. Juntinhos. E os elétrons que estão desemparelhados, eu desenho separadinhos. Você já deve ter reparado que quando o professor vai fazer esse tipo de representação, alguns elétrons ele põe junto, outros ele põe separado. Isso não é para ficar bonito, para ficar simétrico, não. Os elétrons que ele escreve juntos são os elétrons que estão no mesmo orbital. Os elétrons que ele escreve desemparelhados ou separados são os que estão sozinhos. Tudo bem? Beleza? Agora vem a epifania. Por que o nitrogênio faz 3 ligações? Porque ele tem 3 elétrons desemparelhados. Foda-se o octeto. Esquece o octeto. Esquece o octeto. O octeto só funciona para ligação iônica. Um átomo, gente, ele vai procurar emparelhar elétrons. Então, por exemplo, se um átomo tem 3 elétrons desemparelhados, ele vai procurar fazer quantas ligações? 3. Se um átomo tem 1 elétron desemparelhado, ele vai procurar fazer 1. Se um átomo tem 2 elétrons desemparelhados, 2. Então, o número de ligações que um átomo faz é exatamente o número de elétrons que estão sem par dentro dele. E sabe o que é o mais impressionante disto? Lá na teoria do octeto, a gente aprende que tem uns átomos que não se ligam, não é? Quem que não se liga? Gás nobre. Se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer gás nobre, não tem um filho da puta de um elétron desemparelhado. Todos os elétrons de um gás nobre, desde o hélio até o criptônio, radônio, todos os elétrons são emparelhados. Então, o que parece que está acontecendo na natureza? O que parece é que o átomo procura estabilidade quando ele tem o que dentro dele? Elétron desemparelhado. Não importa se ele vai atingir octeto, se ele não vai. Porque, de fato, tem átomos que atingem octeto, mas tem átomos que não. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Enxofre. O enxofre, ele pode estabilizar com 8 elétrons, mas ele pode estabilizar com 16 também. O fósforo pode estabilizar com 8, mas pode estabilizar com 10. Átomos como hidrogênio estabilizam com 2 na camada de valência. Então, a gente vai perceber ao longo do estudo, nas próximas semanas, que é muito melhor para você saber quantos elétrons estão desemparelhados do que saber o octeto. Tá? Tudo bem? Esses elétrons que estão emparelhados aqui, ó,
ele pode fazer uma outra ligação chamada coordenada. Ou talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é a ligação dativa. Tá? Beleza? Oi. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo? Mais um. Oi. Por que tem que ser sempre par? Ah, calma, espera aí. Você vai ter demais também, né? Devagar. Vamos lá. Espera aí. Cloro, 17. Distribuição eletrônica. Vai, agora vamos acelerar. Chega de enrolar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tudo bem? Tá. Vamos representar só a camada de valência. Eu não vou mais ficar... Porque agora... Gente, olha só que coisa chata. Você tem 17 elétrons, concorda? Cada elétron desse maldito tem 4 números quânticos. Você não vai ficar fazendo isso o resto da vida. Então, por exemplo, tem exercícios, na apostila tem um desse, que ele fala assim, ele dá um elemento lá, se não me engano, acho que é o cádmio, que tem 49 elétrons. E aí ele fala assim, quais são os quais são os números quânticos do 42º elétron? Então, tipo, ele escolhe um elétron e pede para você dizer quais os 4 dele. Tá? Por exemplo, eu poderia falar assim, ó, quais são os 4 números quânticos do 16º elétron? Quais são os 4 números quânticos do quinto elétron? E assim por diante. Tá? Nós vamos fazer de um caso, que eu já vou contar para vocês qual é. Primeiro vamos fazer a camada de valência, vai. A camada de valência, gente, é isso aqui, não é? Ó? 3s2, 3p5. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma caixinha, 3s. Oi. Aí a camada de valência seria 4. A camada de valência seria 4, exatamente. Ó, isso aqui é o 3s, isso aqui é o 3p, beleza? Já vamos numerar as caixinhas, vai. 0, menos 1, 0, mais 1. Tá bom? Aqui dentro tem quantos elétrons? 2. 2. Aqui dentro tem 5. Em que ordem? 1, 2, 3. Alô? Ixi. 3, 4 e 5. Fechou? Distribuindo de acordo com a regra do orbital vazio. Primeiro eu coloquei os elétrons nos vazios, depois que eu semi-preenchi, vocês entendem o que significa semi-preenchi o orbital? Já tinha um elétron ali, eu semi-preenchi. Aí eu fui colocando o segundo, tá? Tá bom. Como é que fica a representação de Lewis para o nosso querido cloro? Cloro, 7 elétrons na valência. Como é que eu desenho o 7 aqui? Esses caras estão emparelhados? Então desenha junto. Esses caras estão emparelhados? Sim. Esses caras estão emparelhados? Sim. Esse aqui está sozinho, né? Quantas ligações o cloro faz mesmo? Olha lá. Só que olha que foda isso aqui, velho. Putz, isso aqui é muito foda. Quando a gente vai estudar NOx, a gente aprende que o cloro pode ter NOx. Menos 1, mais 3, mais 5, mais 7. A explicação para isso está aqui. Quando a gente vai estudar ácido, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar disso.
Quantos ácidos diferentes de cloro eu tenho? Eu tenho HCl, depois eu tenho HClO, HClO2, HClO3. Lembra aquela merda? Perico, oso. Por que que eu tenho tanto ácido de cloro? Olha para o cloro. Ele tem que fazer uma ligação para se estabilizar aqui, não tem? Para estabilizar o par de elétrons. Mas ele pode fazer um monte de dativas. Quanto mais ligações dativas um átomo faz, mais ele consegue se conectar a outros elementos. Então você vai ter cloros, por exemplo, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter HCl, você vai ter HClO, opa, ó, que é o ácido hipocloroso. Você vai ter HOCl2, ou melhor, ClO2. O cloro ele é um elemento que faz ligação covalente dativa pra cacete. E quanto mais oxigênios ele está rodeando, maior é o NOx do cloro. Maior é o NOx do cloro. Então, tipo, tá tudo conectado. Você fala, puta, isso aqui é uma aula idiota. Não é. Porque na hora que a gente for estudar NOx, eu juro por Nossa Senhora da Aparecida, você nunca mais vai precisar decorar uma merda de um NOx. Você vai bater o olho na molécula e você vai perceber o NOx. Vai aparecer na sua cabeça. Sem usar droga. O que é melhor. Ah, aí fodeu, né? É sério, gente. Peraí. Tá, só outra coisa que eu quero. Que daí nós vamos. Aí depois eu quero dar mais um exemplo e a gente faz exercício, tá? Ô, gente, existe um termo aqui. Qual foi o último elétron que eu coloquei neste maldito cloro? Foi o que está para baixo na caixinha zero, não é? Tá bom. Esse é o último elétron, tá? Esse é o último elétron. Este último elétron, ele tem um nome que às vezes aparece em exercício. Porque lembra que eu falei para vocês que o cara pode falar para você assim, ó, escreve os 4 números quânticos do quarto elétron, escreve os 4 números quânticos do 10º elétron. Esse elétron ele se chama elétron de diferenciação. Diferenciação. Na prática, você pode até escrever isso no seu caderno, ele é o último elétron de todos. O último de todos. Oi. Não entendi? Ah, então, se ele pedir o subnível mais energético, aí é mais simples. Por quê? O subnível mais energético é o último subnível que você preencheu. Então, por exemplo, qual é o subnível mais energético do nitrogênio? 2P. Qual é o subnível mais energético do cloro? 3P. Não é 3P5, é 3P. O 5 é o número de elétrons que tem lá dentro. Ele pode te fazer outra pergunta. Quantos elétrons existem no subnível mais energético? Aí 5, tá? E, gente, por incrível que pareça, isso vai desaguar na tabela periódica. Saber se o subnível energético do átomo é SPDF vai dizer para a gente se ele é elemento representativo, transição e os caralho. Tá? Depois a gente fala sobre isso. Então, vai. Quais são os números quânticos do elétron de diferenciação? Quais são os números quânticos do elétron de diferenciação? 3. Do elétron de diferenciação. 3. 1. Por que 1? Porque está no subnível P. Caixinha, caixinha, caixinha. 0. Spin, spin, spin. Fala. Sim. É o último que você preencheu na sequência. Tá? Beleza?
Tá, que horas são? Só para eu ter mais ou menos noção aqui. Tá. Então, eu preciso falar mais uma coisinha, e aí a gente pode fazer um intervalo, tá? Cara, que horas são? Está perto do intervalo já. Eu já entendi o recado, caralho. Está perto do intervalo já. Não, que acabar a aula, gente. Caralho, você... Ah. Hã? Qual parte? Isso? 3. O elétron está no nível 3? Ele não está aqui, ó. 3. Não está no subnível P? Subnível P, qual é o número quântico secundário aqui, ó? 1. Não está na caixinha do meio? 0. Não foi o segundo elétron que eu coloquei? Por isso, menos meio. Então, moral da história, né? O primeiro elétron que você coloca no orbital, ele acaba tendo spin mais meio. Então, por exemplo, esse elétron aqui que eu estou apontando com o meu dedinho, quais são os números quânticos dele rápido? 310 mais meio. 310 mais meio. A única diferença entre eles é o spin. E esse aqui? Esse. 3, 1, menos 1, mais meio. Esse. 3, 1, menos 1, menos meio. E esse? 3, 1, mais 1, mais meio. Caralho, vocês estão ficando pica. Tudo bem? Você nunca imaginou que você dá risada numa aula de mecânica quântica sem ser porque o professor está fazendo bagaceira, né? O que é isso? Não, calma, velho, calma. Vou devagar. No intervalo a gente conversa. O João vai entrar em colapso ali, calma. Oi. A camada de valência se refere ao maior número quântico principal que ele tem. Então, por exemplo, qual é o maior número quântico principal que você tem aqui? 3. Então, a camada de valência é a 3. Quantos elétrons tem no número quântico principal 3? 7 elétrons de valência. De novo, aqui, peraí, deixa eu deszoomar para o pessoal de casa acompanhar também. Ó, qual é o maior número quântico principal que esse átomo tem? 2. Quantos elétrons existem com o número quântico principal 2? São 5 elétrons de valência. A subcamada seria em que região do espaço esse elétron está. Então, quando eu falo, por exemplo, que ele está numa região do tipo S, significa que o elétron está dentro de uma região na forma de uma bola. Quando eu falo que o elétron está numa subcamada P, significa que ele está numa região no formato de duas bolinhas, assim, que é aquela imagem que eu mostrei da apostila. Agora, já que você fez a pergunta, fudeu. O intervalo já era, tá? É culpa dele. Eu tô brincando, então é brincadeira. Vai acontecer o intervalo, calma. Eu pedi para vocês darem uma olhada na apostila para ver a forma das órbitas, não é? A forma da órbita P, ela não é assim, ó. Ela não é assim, ó. Ó, não é um negócio meio que assim? Então, por exemplo, quando eu falo que um elétron está no subnível P, significa que cada caixinha dessa é uma região assim. Que pode ter quantos elétrons aqui dentro? 2. O fato de a gente ter 3 caixinhas significa que dentro do nível 2 de energia existem 3 órbitas dessa forma aqui. 3 órbitas. Que a gente depois vai dar nome de PX, PY, PZ. Então, o subnível, na verdade, ele mostra para a gente qual é a forma do elétron girar, andar em torno do núcleo. Em termos práticos, dentro do número quântico, ele é mais um número quântico do elétron. Acabou. 0, 1, 2 ou 3. Tá? Tudo bem? Posso continuar? Oi? Não. Se você quiser, você pode ir. É sério. Vou continuar, gente. Preciso continuar. Vamos lá. Olha só.
configuração de íons. Configuração de íons. Eu preciso falar duas coisinhas aqui. O que é um íon? Não é bem a carga que é liberada. É um átomo que tem carga. Como é que um átomo pode ter, como é que o átomo pode adquirir carga? Perdendo ou ganhando elétron. O que acontece com a carga de um átomo quando ele perde elétron? Fica positivo. E quando ele ganha? O diagrama de Linus Pauling, gente, ele não é só para distribuir elétron em átomo neutro. Não, não. Ele pode ser usado também para fazer distribuição de cátion e ânion. Tá, mas e daí, Danilo? O que você quer dizer com isso? Como é que eu faço a distribuição eletrônica para íons? Então vamos lá, são dois exemplos. Distribuição eletrônica para ânions. 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 Gente, um ânion é um átomo negativo, não é? Vamos pegar um exemplo concreto. Imaginem esse átomo aqui, ó. Ó. S2-. É um enxofre com carga 2-. O enxofre, originalmente, ele tem 16 elétrons. 16 elétrons. Só que o enxofre menos 2, ele tem 2 elétrons a mais. Então, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica do enxofre menos 2, eu distribuiria quantos elétrons? 18. Acabou. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Acabou. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Quando você precisar fazer a distribuição eletrônica de um ânion, o que você faz? Você pega o número de elétrons do átomo neutro, soma os elétrons que você colocou e vai embora. Acabou. Tudo bem? O problema é no cátion. É no cátion. É aqui que mora o problema. Porque um cátion perde elétron, não é? Tá. Quando um átomo ganha elétron, ele simplesmente ganha e acomoda ali onde pode. Quando um átomo perde elétron, que elétron ele perde? É o mais energético ou é o que está mais longe? É o que está mais longe. Porque está mais fácil de ser arrancado. Então aqui a gente entra num conceito bem delicado. Estar mais longe não significa ter mais energia. Lembra disso? Então veja, vou pegar um exemplo concreto. Imaginem que eu queira fazer a distribuição eletrônica do ferro 2+. Do ferro 2+, que é o cátion bivalente do ferro. Do ferro. Cátion bivalente. Quantos elétrons tem o ferro? 26. Então, teoricamente, o ferro mais 2 tem quantos elétrons? Eu não posso simplesmente distribuir 24 elétrons aleatoriamente. Eu tenho que fazer a distribuição do átomo neutro e localizar a camada de valência dele. Para tirar dela. Então, veja o que vai acontecer, ó. Eu vou fazer a distribuição do neutro. Do neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ó, 10, 26. Ok? Aí, observando a distribuição eletrônica, eu localizo onde está a camada mais externa, que foi aquilo que a gente estava discutindo. Como é que eu procuro a camada de valência aqui? Pelo número quântico principal, que é aquela que tem maior número quântico principal. Essa é a camada de valência? É daqui que eu tiro o elétron. É daqui. Ela vai sumir. Então, a distribuição do ferro 2 é isso aqui, ó. Tum.
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Tá? Cuidado com isto, porque isto é pegadinha de exercício. Tá? Quem vai fazer vestibulares além do Enem, onde esse assunto tem mais chance de aparecer, porque no Enem isso aqui é bem difícil de aparecer. Se você vai fazer vestibulares em outros lugares que não o Enem, isso aqui tem chance de aparecer. Tá? Beleza? Agora sim, intervalo. Qual que era o quê? Sim, sim, sim. 8 horas, tá, gente? 8h15 a gente volta. Vamos tomar sopinha? Tomar sopinha? Vai tomar sopinha? Sopinha. Nós vamos tomar sopinha na padaria, peraí. Nossa,